Olá, amigos e amigas da Casa do Caminho, boa noite. Hoje, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2020, preparando esse estudo, essa palestra virtual, passamos a adotar já há pouco mais de um ano, para não nos afastarmos dos nossos estudos, das reflexões. O tema de hoje será da questão 997 a 1002 do Livro dos Espíritos e vai tratar sobre algo que nos traz uma certa perplexidade. Nós estamos querendo entender o que são as nossas expiações e provas e por que delas. E por que eu tenho que expiar se eu sequer, na verdade, lembro da minha vida passada? Isso, inclusive, é uma citação no livro Do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, quando ele faz uma abordagem sobre as vidas sucessivas e as experiências necessárias, a remodelação da nossa memória, das nossas atividades de pensamento. Então, vamos começar aqui hoje pela questão 997. E antes disso, eu vou pedir atenção para que a gente possa utilizar o livro do Dr. Herman, Pela Pena do Altivo Caríssimo Panfiro, do livro Reflexões, volume 1, que traz no capítulo 102 o seguinte pensamento que eu entendo seja tão necessário para nos prepararmos para o estudo da noite. Tu que lutas, que sofres, tu que trabalhas, não te esqueças, estás amparado por Deus e por Jesus. E se por acaso as dificuldades e os problemas forem tão grandes que te pareçam ser insuperáveis, recorda sempre a bondade de Deus que vela por todos nós. Não te deixes abater, nem te deixes amofinar. Deus é o Pai e as lutas hão de encontrar fim um dia. Bom, eu acho que ele coloca aqui as lutas, e a gente tem essa reclamação de lutas. Eu vou melhorar aqui o meu enquadramento para vocês, para não ficar aproximando tanto, movimentação aqui na cadeira. Nós temos aqui a primeira questão, que ele coloca, entre a 997 e 1002, são poucas, mas ele coloca logo assim, por que alguns espíritos de notória imperfeição porque nós julgamos o que é imperfeito ainda, né? Nós esquecemos de avaliar a nós mesmos, então a imperfeição está sempre no outro, né? Mas ele coloca aqui, se esses espíritos de notória imperfeição, por que outros que teriam a nossa expectativa de uma melhor condição não conseguem ter a humildade de serem bem receptivos às nossas preces e àquilo que consagramos? Na verdade, é assim, por que para alguns que oramos com tanto fervor, nossos queridos, pessoas que nós já entendemos que tivessem tido contato até com a própria doutrina, tivessem um esclarecimento não só com relação à doutrina, mas um esclarecimento plural, em termos de pensamento, de espiritualidade, em termos de acervo geral, se sentem tão arrogantes. E aí, isso aqui me lembrou muito aquela passagem da Rainha de França no Evangelho, quando ela relata que ela achava que, ao desencarnar, estava levando a realeza com ela. E ela faz esse relato, né? E qual não é a surpresa dela em perceber que nada disso existe, né? Não existe realeza de fato. Isso é uma invenção humana, terrena e de poucos, que é para se garantir, como se a realeza, e ela cita, e isso vem na história também, a citação de que a realeza é um dom divino, dado a poucos para que pudessem reinar, que é um modo de governar quase despótico, né? De um modo de governar por vontade, por necessidade, onde poucos se beneficiam de muitos todo o tempo. Isso existe, óbvio, ainda hoje, até porque nós não temos um equilíbrio e não teremos num mundo de provas e expiações. É necessário o desequilíbrio porque as nossas capacidades, as nossas potências também são diversas e diferentes. Aquilo que já experimentamos no passado, estamos talvez realizando agora de novo, e aquilo que deu certo no passado, não estamos precisando repetir agora. E aí, então, me lembra, voltando, essa rainha falando, como ela se identifica, rainha da França, em Árvores, ela diz que o espanto dela em perceber que
aqueles que eram menores, ou a quem ela até pouca consideração tinha, se tornaram, lá no plano espiritual, muito superiores a ela pela capacidade intelectual, pela capacidade moral. E aí, a pegada é a nossa capacidade moral. Já está na nossa história. Nosso planeta de provas e expiações, que já foi um planeta primitivo, de primeiro grau, passando por várias escalas, os espíritos nossos, que aqui habitaram, estavam em processo de realinhamento, de crescimento, ainda muito simples, muito singelos e ignorantes, estávamos passando por todos esses momentos. E hoje temos essa estrutura extraordinária que está aqui a nosso serviço e que a doutrina, pouco recente, vai nos trazer todo um esclarecimento sobre essa realidade, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, quando ele pergunta por quê, é questão de condição moral. Uma rainha de França, como ela se identifica, ela traz o relato, o testemunho de além-túmulo, como se diz, de um mundo errático, de que a surpresa dela, de que por tudo que ela tivesse obtido aqui na Terra, fazia a menor diferença para ela no plano espiritual. O que tinha valor real para o espírito, lá consagrado, era na verdade as suas virtudes, aquilo que tinha produzido de bom, aquilo que tinha realizado de melhor, aquilo que poderia. Então aí começa já a pegada. Por que nós temos provas e expiações? As provas para nós superarmos alguns fatos que nos são difíceis na vida ou como uma experimentação para já entendermos que estamos capacitados não só em superá-la, como em dar o exemplo, mostrar essa possibilidade. Tivemos e temos grandes avatares da humanidade que assim fizeram. Claro, não vamos nos comparar nesse momento com o Francisco de Assis, com a Madre Teresa, com o Chico. Não estamos nos comparando a esses espíritos que trazem ao longo de décadas, de séculos e séculos, esses poentes. Mas também não precisamos ficar adormecidos na dor, no sofrimento, quando queremos nos trazer uma diminuição dos nossos valores. Não precisamos estar agregado ao homem selvagem ou mesmo ao homem bárbaro da Idade Média, não é isso? Tivemos por lá, erramos, é claro que erramos. Aliás, essa coisa de erro, eu vou me permitir uma reflexão pessoal, e eu sempre repito isso quando tenho a oportunidade, eu não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada. Vim fazer uma reflexão de cunho pessoal a respeito de um tema que nos foi possibilitado, pelo que somos muito gratos pela tarefa, mas que não é fruto da verdade absoluta, é uma reflexão minha que eu estou fazendo sobre um estudo da doutrina que é igual para todos nós. Mas eu vim lhes provocar, aos senhores e senhoras, uma provocação para que estudem, para que tirem o seu traço de conhecimento, para que consigam absorver o que melhor essa doutrina traz, assim como quero para mim, desejo para todos vocês. Assim, a gente fica pensando, o espírito, quando desencarna, já melhora? Não, a gente leva tudo, a gente desencarna, deixa as vestes terrenas e vai para o outro lado com os mesmos hábitos, com as mesmas imperfeições e com os erros que nós não corrigimos aqui. Isso vai ficar na conta de vidas futuras, não é isso? Então, daí, o expiar é como aquele devedor. Você deve, reconhece a dívida, está perfeito. Eu sou devedor em N fatores, reconheço a dívida e tem que ser sanada. Agora, a dívida real, verdadeira, é aquela que a gente tem, não aquela que é criada para cada um de nós, mas aquela que nós criamos. Então, essa dívida deve ser resolvida. E a gente começa resolvendo, perdoando a quem nos deve também. Essa é uma forma. Ah, mas tem alguém que me deve dinheiro, perdoa. Se você não está podendo pagar as suas próprias dívidas, por que você está exigindo do outro que faça aquilo que você mesmo não consegue? Se você tem uma pessoa mais difícil no relacionamento de família, você mesmo não pode se considerar uma pessoa difícil na família? Perdoa, porque tão difícil quanto ele é você também. Você que eu digo nós, né? Eu estou me colocando, porque quando a gente fala e reclama de um cunhado, a gente é cunhado também, ou de alguém, né? Ou cunhada, né? Hoje eu já sou avô, então eu também sou sogro, né? Então, são aquelas coisas, a gente vai vivendo as diversas posições nos diversos cenários com os diversos personagens pelos quais nós somos colocados.
Então, quando desencarnamos, saímos igualzinho com... Não levamos, claro, nenhum bem material, inclusive vai ser matéria de estudo de questão mais à frente, mas estamos levando as nossas experiências. Como tem lá na questão 975, não faz parte do estudo, mas a gente volta um pouquinho só para lembrar, é que o espírito sofre por tudo aquilo que, todo o mal que deu causa, por todo o mal que se consorciou, e sofre também pelo mal que se origina do bem que deixou de fazer. Eu acho isso, assim, uma catarse ao mesmo tempo de um valor extraordinário, porque muitas das vezes a gente está dizendo assim, não, mas eu já não faço mal a ninguém, isso é ótimo, mas cadê o bem? E aí ele coloca aqui, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Tem a resposta. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas e expiações. E na espiritual, quando se é submetido à vida espiritual por conta das inferioridades que percebemos nas nossas iniquidades morais. Aliás, Céu e Inferno, capítulo 7 da primeira parte, traz lá o Código Penal de Vida Futura. E ele quer ver? Está aqui comigo. Saiu um pouco da tela, mas o que interessa é o que está sendo dito, não é isso? Código Penal da Vida Futura. A primeira questão, olha só. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. A gente não consegue tudo, a gente não sai daqui completista, como se gosta de dizer, né? O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Na verdade, são 37 pontos aqui que ele vai elencando, né, para poder fazer e fechar esse Código Penal da Vida Futura. Aqui no livro Céu e Inferno, que é outra obra do Pentateuco. Então, o que fica para a gente? Basta o arrependimento para a gente superar? Não. É necessário que a gente expie, que a gente tenha a experienciação daquilo que produziu. Tem uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Ela é muito interessante. Ela começa, vamos fazer um apanhado bem rápido, é o momento em que um devedor se joga na frente do senhor da dívida e diz para ele, tem paciência, tem pena de mim, se compadece de mim e tudo te pagarei. E ele percebe que tem tanta vontade, tanto boa intenção naquela palavra daquele homem, acredita nele e diz o seguinte, olha, está tudo bem, fica tranquilo, não precisa me pagar, você está perdoado na dívida. E ele sai dali contente e feliz porque a dívida foi perdoada do seu maior devedor e credor, aquele que ia tomar seus bens e sua família para vender tudo e tomar posse do que fosse arrecadado. E logo quando ele sai, ele encontra alguém que deve, claro, a ele, muito menos, mas deve. E agarra-o pelo pescoço, reclama, trucida e manda prender. Manda prender. E os outros, percebendo aquilo, perguntam, mas que atitude é essa, né? Ele acaba de ser perdoado numa dívida tão grande e não consegue reconhecer o perdão por uma dívida tão pequena. E aí o próprio Senhor o chama e diz assim, eu te perdoei e você não fez o mesmo com aquele que assim te devia, vais sofrer a penalidade. Vais agora ter que pagar a verdadeira conta daquilo que me devias e deve ao próprio mundo. Então, nós estamos nessa coisa. A gente está chegando aqui porque a gente chega no mundo se achando muito credor, impossibilitado de pensar que nós chegamos aqui, não esse devedor compulsivo ou compulsório, como queira, né, por um ou por outro, mas chegamos aqui precisando ajustes de conta. Está na prova. Estamos em segunda época. Não passamos em algumas provas. Falávamos, erramos e faz parte do processo de crescimento, de desenvolvimento do próprio espírito. Errar. Porque é entre erros e acertos, erros e acertos. Começa a ficar difícil quando você está errando e está se locupletando. Você sabe que é um erro. Não é só o resultado de uma tentativa infrutífera, mas é algo que você está se fazendo para se adonar. Você tem a sua fortuna, está aqui, ó, questão já. Você pode, desde já, na questão 1000, ir resgatando as faltas? Sim,
reparando-as. Ele coloca, mas lá embaixo tem uma parte extraordinária. Mas só por meio do bem se repara o mal. Até aí passivo, tá legal, todos nós já sabemos disso. E a reparação nenhum mérito apresenta, essa é a pegada, nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais, que são duas posses que nós dispomos de modo extraordinário. Nós queremos ter posses materiais cada vez maiores, eu pelo menos não abro mão. Né? Você está sem nada, mas você quer alguma coisa. Você já tem alguma coisa, você quer um pouco mais. Agora você já tem um pouco mais, mas eu quero mais. E o orgulho vai crescendo, não numa razão e proporção, mas ele vem junto. Até porque existe muito aquele ato meritório, está aqui na questão, deixa eu ver qual é a questão aqui. Nenhum mérito haverá se assegurarmos para depois da nossa morte emprego útil aos bens que possuímos. Nenhum. Nós estamos em segredo. A gente pensa que está aqui bem na vida, que passou bem. Agora que eu já aproveitei tudo, eu vou chegar e vou deixar a famosa herança, que na verdade vira fruto de disputa, de luta. E você pega os seus bens, aquilo que você adquiriu, e faz o que com ele de verdade? Deixa para os seus próprios, você não faz nada pelo próximo. Ou faz uma doação extraordinária, pelo que a lei te faculta, para organizações, para casas espíritas, inclusive igrejas, templos, orfanatos, asilos, hospitais, para pesquisa, para não deixar para alguns dos seus familiares como se fosse uma vingança. Qual é o mérito? A gente está carregando o quê? Existe uma prece da Madre Teresa de Calcutá em que ela vai questionando, né? Se você faz o bem e não te reconhecem, faz o bem a si mesmo, né? Se você quer ser compassivo com o teu próximo e os outros te acham uma pessoa falsa, por isso continuas a produzir a compaixão. Enfim, ela vai elencando uma série de coisas, assim. Essa oração ela é um pouco longa, mas ela é extraordinária. Mas no final ela tem uma pegada que eu acho ótima. Continuas a fazer o bem, pois que afinal de contas a conta não é entre você e os homens, mas é entre você e Deus. Acabou. De quem é a nossa conta? Entre nós e a divindade. E que está representado aqui por esse grande governador, o doce Rabi, médico maior de nossas almas, e irmão maior, Jesus. Né? E toda essa espiritualidade componente tratando e trabalhando incessantemente por nós. Vocês já pensaram no trabalho que tem o nosso mentor, o anjo de guarda, o guia de cada um de nós, que tomou para si a missão de vir a este mundo junto conosco, nos cuidando, nos apartando das coisas mais erradas, tentando fazer o possível para que a gente não entre em algumas frias, e a gente entra porque nós temos o livre-arbítrio. Ele tem que nos cuidar, nos atender, fazer isso, tomou essa missão para si, mas nós temos o livre-arbítrio, nós descumprimos, nos distraímos, nós sabotamos, nós produzimos autociladas para nós mesmos e vamos caindo ao longo da vida e depois reclamando ó dia, ó vida, ó azar, né? Como se fosse aquele desenho de antigamente. Por quê? Porque nós não encaramos aquilo que objetivamente. Ele pergunta na questão 1000, é para resolver agora? Já dá para ir resolvendo, resgatando as nossas faltas? Esses termos eles são um pouco mais pesados, porque tanto o Evangelho quanto os espíritos que aqui trabalhavam no Livro dos Espíritos já vem de muitas décadas de igreja, né? Então tem uma terminologia, um fraseado, um texto muito pesado e compatível com aquela época. Hoje, mais modernamente, você pode pegar um espírito como Joana de Ângeles, que faz um traçado sobre culpa de uma forma extraordinariamente mais clara. Mas ele deixa aqui para você. Você está resolvendo suas faltas? Aqueles equívocos, os erros, os enganos que nós tivemos. De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o teu orgulho, a aparência, como ficamos? Isso está lá na questão 1000 ainda, lá no finalzinho. E aí, só para a gente poder fechar no tempo,
porque são todas essas questões, mas 20 minutos a gente não consegue dissertá-las, pelo menos eu não consigo. Peço desculpas por não fazê-lo na totalidade, mas eu não tenho também muita pedagogia. Eu venho aqui para fazer essa reflexão, provocar a cada um dos senhores e senhoras para esse chamado. Que deve fazer aquele em artigo de morte que reconhece suas faltas? O arrependimento. Na hora da morte, o sujeito quer se arrepender. É bom, está ótimo. Mas o arrependimento só não quer dizer que você está quite com a coisa. Você se arrependeu lá no finalzinho, claro, é meritório, vale. É sempre uma compensação para a melhoria de nós, espíritos. Mas a expiação vem, porque a gente tem que fazer a reparação. Não é isso? Temos que reparar, é compulsório. Aqui na vida presente, nós temos a justiça nos buscando e mostrando, olha, você pode até não estar pagando, mas você não deixa de ser devedor. Você pode não estar sendo cobrado, porque não tem com o que pagar. Às vezes você não pode se despojar. Você tem um limite, né, para você se despojar. Mas isso não quer limitar você de que você deixou de ser um devedor. Assim é perante a lei de Deus. Às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos devaneios nos impedem de fazer aquilo que devemos fazer no dia a dia, no cotidiano, que é buscar a nossa melhora íntima através do próximo. Mas esquecemos. E aí queremos, através do próximo, produzir a nossa melhora sempre material, pessoal, aquilo que nos traz garbo e bem-estar, né? Bom, para não discutirmos isso, o certo é o seguinte. Divaldo acaba de colocar no mercado, pela letra do Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Está valendo para a gente poder olhar um pouquinho, entender todos esses episódios aí do Covid, tudo isso que está acontecendo, o porquê que hoje estão se disputando tantas vacinas e ainda no século XX tivemos um extraordinário médico e pesquisador como Albert Sabin, que abriu mão da patente para que se pudesse ter a gotinha distribuída em todo o mundo para fazer a poliomielite. E agora nós temos aí uma corrida milionária, extraordinária, daqueles que deveriam estar ajudando a humanidade de um modo geral e estão se locupletando de um modo geral. Vamos fazer a nossa parte. Vamos deixar a cada um com as suas ideias, com as suas buscas. Vamos completar a nossa. Lembra da questão 975? Para a gente não sofrer pelo mal, pelo bem que deixou de fazer e ali o mal se instalou. Vamos fazer o bem. Vamos buscar fazer. Vamos partilhar o máximo do que dispomos de nós mesmos para com o nosso próximo, buscando também não só a partilha material, mas a partilha do entendimento, do olhar, da audição, do bem-querer, enfim, participar. Participar. A gente não precisa só dar um prato de comida. Muitas das vezes a gente pode até segurar esse prato de comida e alimentar aquele que pouca força tem sequer para comer. Isso vale literalmente e vale figurativamente de quão fraco tantos de nós estamos durante esse período de um Covid, de um mundo tão pouco mais difícil que está pedindo tanto mais superação para cada um de nós. Vamos pensar quanto de expiação queremos para o futuro se a gente não pode arrumar agora. É com cada um de nós. Então, encerrando esse estudo, essas breves reflexões, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar com todos da Casa do Caminho, que a graça do Dr. Herman e toda a sua equipe espiritual possa, consagrado por Jesus e pela divindade do Pai Maior, nos permitir a tarefa não só do estudo, mas também do trabalho, do bem-fazer. Possamos botar mão na massa para que a coisa realmente aconteça para nós e para o nosso próximo. Graças a Deus.